Museu da Pessoa apresenta Memórias da Literatura, com o apoio da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. O Memórias da Literatura de hoje vai contar a história de um homem que deu a volta por cima com a ajuda dos livros. O paulistano Luiz Mendes cresceu em um ambiente de pobreza e instabilidade familiar. Aos 14 anos de idade, já praticava pequenos furtos. Aos 16, foi detido pelo juizado de menores acusado de homicídio. E aos 20, depois de muitos roubos, confrontos com a polícia e até assassinatos, foi preso, julgado e condenado a uma pena de mais de 100 anos. Esta vida de crimes parecia destinada a um final trágico, mas as coisas começaram a mudar quando Luiz Mendes passou meses seguidos numa cela solitária. As paredes vertiam água e tinha uma porta lá assim de ferro, um negocinho pro guarda ficar vigiando a gente. E aí tal, numa dessas daí, o faxina passou e falou assim: ô meu, liga o telefone. Falei, telefone, meu? Aí o cara falou, é o boi é a privada, né? E aí eu vou lá na privada, pô, mas ligar a privada? Pô, só se for tirar a água para esse encanamento e tal. Foi daí que escutei uns barulhos e tal, aí quando eu escutei, quem tá ligando o telefone? Do outro lado da linha, quem falava era o preso da cela solitária em frente. Então ele lá tirava a água da privada e pelo encanamento da privada ele entrava em contato comigo. E esse cara começou a falar de livro, meu. Eu mal sabia ler, mal sabia escrever. E aí, conversando, aí daqui a pouco ele começou a contar umas histórias de livro que me interessou. E o primeiro livro que ele me contou foi o Les Misérables, de Victor Hugo. Ele me contou em episódios, porque não podia conversar, era de madrugada. Então, quando apagava a luz, nós ligava a privada e ficava trocando ideia. Acendeu a luz, nós ficava tipo fingindo que tá dormindo. Ao sair da solitária, Luiz Mendes ganhou uma pilha de livros do colega preso. E a partir daí, pouco a pouco, ele foi se apaixonando pela literatura. Primeiro eu comecei com 15 minutos e doía a cabeça, e doía tudo, os olhos e tal. Depois mais 15, 20, 30, 40 e tal. Quando eu percebi, eu já estava lendo 12 horas por dia. Eu li o dia inteiro e 9h30 apagava a maldita da luz, apagava. Nossa, minha briga na penitenciária sempre foi essa. Ao longo dos anos seguintes, Luiz Mendes leu e releu toda a obra de Érico Veríssimo, Machado de Assis e Graciliano Ramos e não se desgrudou mais dos livros. Na medida em que eu tomei contato com as letras, com os códigos de comunicação, de relacionamento das pessoas e comecei a dominar esses códigos, eu já não tive mais necessidade de agredir e nem de fazer mais nada contra ninguém. Eu já sabia me comunicar com as pessoas, que o meu problema era esse, eu não conseguia me relacionar. E na medida em que desenvolvi a capacidade de dialogar, de escrever, de ler, a minha vida se expandiu, meus horizontes se expandiram, comecei a ver outros países, outro mundo, outros continentes, outra vida, um mundo diferente, costumes diferentes, outras humanidades. E começo a tomar conhecimento da pequenez da minha vida até então. Neste período de reflexões, Luiz Mendes produziu textos que mais tarde dariam origem a seu primeiro livro, Memórias de um Sobrevivente, publicado em 2001 pela editora Companhia das Letras. Ainda na penitenciária, ele foi convidado para ser colunista da revista Trip, atividade que desempenha até hoje. Em 2004, Luiz Mendes saiu da prisão após cumprir 31 anos e 10 meses de pena. Depois de conquistar a liberdade, publicou mais 2 livros, Tesão e Prazer, pela Geração Editorial, e Às Cegas, pela Companhia das Letras, que foi indicado ao Prêmio Jabuti de 2006 da Câmara Brasileira do Livro. Hoje, Luiz Mendes está casado pela 2ª vez e é pai de 2 filhos. E um dos seus maiores sonhos é levar para as prisões o que ele aprendeu nos livros. Eu fui me apaixonando pelos livros. E eu digo hoje que os livros me salvaram, salvam e salvarão sempre. E quais são suas memórias da literatura? Acesse www.museudapessoa.net/literatura e conte sua história. Seu depoimento pode fazer parte do nosso programa. Museu da Pessoa apresentou Memórias da Literatura,
Com o apoio da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo.